Fala aí galera, aqui é o Thiago do canal Bússola Dev e hoje a gente vai falar aí sobre as condicionais, tá pessoal? Primeiramente, o que é uma condicional, tá pessoal? Uma condicional, ele é uma estrutura, né, que vai executar aí uma afirmação, né, dentro de um bloco se uma condição for verdadeira, né, e se for falso ele vai executar dentro de um outro bloco, tá? Então como que seria isso, pessoal? Basicamente, seria mais ou menos essa estrutura aqui, ó. Eu teria um if, né, que significa se. Então, se o que tiver dentro do meu parênteses aqui for verdadeiro, se essa condição for verdadeiro, ele vai executar esse primeiro bloco, tá? E aí a gente tem o else, né, que é caso contrário, aí ele vai executar essa segunda afirmação aqui, tá? Então, na prática, como que a gente faria isso, tá? Primeiramente, pessoal, eu vou declarar aqui, então, eu vou começar aqui um if, né? Então, se, e aí eu vou colocar uma expressão bem básica. Eu vou colocar assim, se 2 mais 2 for igual a 4, o que eu quero que ele faça? Aí eu vou abrir e fechar aqui as minhas chaves, né? E aí eu vou colocar que ele vai exibir um alert, falando assim, ó. Sim, a expressão é verdadeira, porque a gente sabe que 2 mais 2 é igual a 4, beleza? E aí, eu vou criar uma outra expressão falando assim, ó, caso contrário, né? Então seria o else. Então eu vou colocar aqui o alert. E aí eu vou falar para ele, não, não é verdadeiro. Beleza? Quando eu salvar, olha o que vai acontecer, pessoal. Ele apareceu aqui, ó, sim, a expressão é verdadeira. Por quê? Porque ele falou, opa, 2 mais 2 é igual a 4. Tá? Mas olha o que vai acontecer se eu mudar aqui o 4 e colocar 5, né? A gente sabe que 2 mais 2 não é 5, né? Então, olha o que vai acontecer. Ele vai cair, tá? Justamente na segunda condição, porque ele vai analisar se isso daqui procede, né? Como não procede, ele pula, certo? Esse cara aqui, então ele pega o else. Tá bom? Galera, lá nas primeiras aulas a gente falou um pouquinho, né, sobre os tipos de dados, tá? Mas uma coisa que eu queria frisar é que é o seguinte, quando a gente começar a trabalhar com condicionais, a gente vai trabalhar muito com a questão de comparação de dados, né, operadores de atribuição. E o que eu estou querendo dizer é mais ou menos isso daqui, pessoal. Por exemplo, se eu chegar aqui e falar que o true é igual a 1, né, e executar o meu código, ele vai falar assim que sim, a expressão é verdadeira, porque, né, ele está atribuindo que o true é igual a 1. Mas olha o que vai acontecer se eu colocar aqui mais um sinal, tá? Coloquei aqui, ó, salvei, ele falou que não é verdadeiro, tá? Qual é a diferença, pessoal? A diferença é que quando eu coloco os dois sinais de iguais, certo? Ele compara simplesmente o valor, tá? Agora, quando eu coloco três sinais de iguais aqui, quando eu coloco igual, 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 o que ele faz? Ele compara o tipo, tá? O tipo do dado. Então, o que acontece? Como o JavaScript é uma linguagem fracamente tipada, né, a gente tem essa questão aí dos operadores, tá? Assim, pessoal, essa questão dos operadores são muitos mesmos, tá? Então a gente tem aí os operadores de comparação, a gente tem aí os operadores de atribuição, composto, tá? Então o que eu vou fazer? Novamente, eu vou deixar a documentação, tá? A gente vai abordar aqui muitos operadores, tá? No decorrer do curso aí, mas eu vou deixar a documentação para vocês depois darem uma olhada, porque aqui ele é bem completo, tá? Então ele passa para você aí os principais operadores que a gente utiliza aí no decorrer do nosso desenvolvimento, tranquilo? Então vamos voltar lá para o código. Então, uma vez que a gente aprendeu essa questão aí das condicionais, né, de verificar aí o tipo do dado, a gente vai ver agora como criar múltiplas condicionais, beleza? Então vamos lá. E para trabalhar com múltiplas condicionais, pessoal, é bem tranquilo também, tá? Então eu vou começar aqui criando uma variável chamada velocidade máxima e vou atribuir para ela o valor de 100, tá? Um valor numérico. E aqui, pessoal, eu vou criar uma condição falando o seguinte, ó. Se a minha velocidade máxima, se ela for menor do que 100, eu quero que apareça um log, né, falando o seguinte, velocidade normal.
Beleza? E aqui o que a gente faz agora? Eu vou criar agora uma nova condição, tá? Então para eu fazer isso eu venho aqui no else if. E aí eu vou falar o seguinte, ó. Se a minha velocidade máxima, se ela for maior ou igual a 100, e aqui eu vou criar uma condição, tá? Então eu vou utilizar aqui o e, que seria os dois e-comerciais. Então se a minha velocidade máxima for maior ou igual a 100 e, né, menor ou igual a 120, eu quero que ele apareça um outro log falando o seguinte, cuidado, você será multado. Como se fosse um aviso, né, de uma tolerância aí. Caso contrário, eu vou exibir um log, né, então eu vou copiar aqui, você foi multado. E aí, pessoal, só uma explicação, tá? Aqui a gente está utilizando aqui o sinal de maior ou igual e o sinal do e, tá? Lá na documentação que eu vou passar para vocês aqui na descrição, eu tenho todos os operadores explicando com detalhes, tá? Então, por exemplo, aqui a gente está utilizando o maior ou igual, né? Então, se eu, por exemplo, colocar aqui para pegar o operador e, né, que é o operador lógico, então a gente também tem explicação, mas basicamente o que ele está falando aqui, ó? Se ele atingir essas duas condições, então seja uma condição conjunta, se ele for menor, né, se ele for maior ou igual a 100 e menor e igual a 120, aí ele vai cair aqui, cuidado, você será multado. Então, pessoal, se a gente executar aqui, na verdade já tinha salvo, né? Então, ó, ele caiu aqui, ó, cuidado, você será multado, por quê? Porque a minha velocidade máxima está com 100, tá? Se eu por acaso colocar aqui 90, ele vai cair aqui velocidade normal, né? Porque ele pegou essa primeira condição, atendeu e já encerrou. E se eu colocar aqui 150, ele vai aparecer você foi multado, porque ele pegou essa primeira condição, passou, né? Pegou a segunda que também passou e aí ele atingiu aqui a terceira. E se eu quisesse criar vários else ifs, eu poderia, tá, pessoal? Então isso aqui é a maneira da gente criar múltiplas condicionais, beleza? Agora, criando condicionais com true ou false, tá? É bem tranquilo. O que a gente vai fazer aqui? Basicamente, a gente vai criar uma variável. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma variável chamada mostrar conteúdo, certo? Deixa eu apagar esse cara aqui. A gente vai criar uma variável chamada mostrar conteúdo e ela vai receber o valor de verdadeiro, que seria o true, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma condição, certo? Apenas passando aqui o meu valor de mostrar conteúdo, porque ele já entende que o valor já é verdadeiro, tá? Então não precisaria colocar mostrar conteúdo é igual a verdadeiro. E aqui eu vou colocar um alert falando o seguinte: conteúdo exibido, certo? E aqui eu vou criar um else, né? Caso contrário, eu vou colocar conteúdo não exibido. Tá? Então, imagina aqui, por exemplo, eu quisesse criar uma lógica no meu site para poder exibir um banner ou não, exibir um conteúdo ou não, tá? Isso é uma das formas de se fazer. Então, quando eu salvar aqui, ele vai falar assim, ó, conteúdo exibido, por quê? Porque o meu valor tá true, né? Tá verdadeiro. Então, ele caiu aqui e nem exibiu mais o segundo, tá? Agora, se eu passar falso para o meu conteúdo aqui, ó, ele vai aparecer com conteúdo não exibido, tá? Então essa é uma das maneiras também da gente trabalhar aí com condicionais aí, com o valor booleano dentro das condicionais. Beleza? Então vamos ver agora como que funciona os operadores ternários, beleza? Vamos lá. E o que é o operador ternário, pessoal? Basicamente, o operador ternário é como se fosse um atalho para a gente não ficar precisando mais colocar if, else, tá? Então, como que a gente pode demonstrar isso no exemplo? É simples. Eu vou criar aqui uma variável chamada idade, que vai receber o valor de 30, certo? E vou passar primeiramente aqui um if tradicional, que a gente aprendeu a fazer, tá? Então, basicamente aqui, a minha idade, né? Então, eu vou colocar aqui que a minha idade, se a minha idade for maior ou igual a, vou colocar aqui a 20, eu quero que exiba um log aí falando o seguinte, ele vai ter um log e aqui eu vou colocar true, tranquilo? Caso contrário, pessoal, ele vai ter um log aí como falso, tá? Então vamos ver o que vai acontecer. Ele exibiu true por quê? Porque a minha idade é 30, né? Então ele caiu aqui na primeira condição. Até aí
sem nenhum problema. Como que a gente faria isso, pessoal, com o operador ternário, tá? Basicamente, o operador ternário ele tem a seguinte estrutura, tá? Ele tem a variável, então ele vai receber uma variável, né, para armazenar o resultado, a condição, e aí depois que eu colocar o sinal de interrogação, ele vai atribuir o valor verdadeiro, né? E aí o sinal de 2 pontos significa que ele é falso, tá? Então como que a gente faria isso daqui também na prática? Simples. Eu vou criar aqui uma variável chamada resultado. Beleza? Aí aqui eu vou passar para ela o seguinte, eu vou passar para ela que, aí novamente eu vou colocar aqui que se a minha idade for maior que 20, o que vai acontecer? Eu vou colocar o sinal de interrogação para falar que é verdadeiro, e se eu colocar os 2 pontos para falar que é falso. Então aqui, pessoal, a única coisa que eu vou fazer, eu vou dar só um log no meu resultado, eu vou até colocar aqui resultado, né, como string e passar a variável para eles. Vocês veem aí que eu tenho o mesmo resultado. Então, olha a diferença. Aqui eu precisei colocar if, else, né? E aqui em apenas uma única linha, utilizando o operador ternário, eu trouxe o mesmo resultado. Então, aqui eu passei a condição, certo? Depois do interrogação, ele atribui o verdadeiro e depois dos 2 pontos atribui o falso. Tranquilo? Então, para finalizar, vamos ver aí como funciona agora a parte dos switches. E o switch case, pessoal, nada mais é do que uma outra estrutura condicional. Então, assim como a gente utilizou o if, o else if, né, para poder fazer os exemplos aqui, a gente também tem a opção do switch, tá? Então, basicamente, pessoal, antes de fazer o switch, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável chamada autenticado, tá? Apenas como exemplo, e ela vai ter o valor aí de true, né, que seria verdadeiro, tá? Então, agora sim eu vou criar o switch, certo? Então eu vou passar para o meu switch a minha variável, certo? Então, deixa eu copiar aqui o autenticado. Então ele entende que agora o switch tem que ser verdadeiro, certo? E aí o que eu faço, pessoal? Ao invés de ficar criando else if, eu vou passar o case. Então eu vou colocar aqui, ó, caso verdadeiro, coloco os 2 pontos, o que eu quero que execute? Então, no nosso exemplo aqui, eu vou colocar um console.log e vou colocar assim, ó, o usuário está autenticado, certo? E agora, uma vez que eu quero que isso aconteça, eu vou colocar praticamente aqui o break, para ele parar a execução, tá? Se realmente cair nessa condição. Porque se ele não cair, aí eu vou colocar um outro case. Então, se for falso, o que eu quero que aconteça? 2 pontos, e aí eu vou colocar um console.log e vou colocar assim, ó, o usuário não está autenticado. Não está autenticado. Beleza? Fazendo isso, pessoal, olha o que vai acontecer, ó. Assim que eu executo, né, ele conseguiu identificar que o meu usuário ele está autenticado. Então ele caiu aqui no usuário está autenticado e ele parou a execução, ele não continuou, tá? Agora, pessoal, se eu colocar aqui falso, ele fala que para mim o usuário não está autenticado. Então, por exemplo, se a gente quisesse trabalhar futuramente com questões de login, de segurança no nosso site, esse seria um dos primeiros exemplos, né, que a gente poderia construir para fazer essa parte aí de autenticação, tranquilo? Então, assim, galera, a gente viu aí assim os principais métodos, né, as principais estruturas aí de condicionais, o operador ternário, tá? No decorrer do curso a gente vai explorar muito mais essa questão aí dos ifs, do operador ternário, do switch também, tá? Então acredito aí que a gente acabou aprendendo aí, né, a ter uma noção, né, uma base boa para poder seguir com o curso, tranquilo? Então é isso aí, obrigado aí por vocês terem ficado comigo até agora, tá? Tamo junto e nos vemos aí no próximo vídeo. Um grande abraço, pessoal. Falou!